Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10, e assim está escrito: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas até aqui. Muitos são os que professam a fé cristã. Infelizmente, também muitos são os que não se aplicam devidamente a essa fé, movidos por ensinos contraditórios ao assim diz o Senhor do cristianismo. Dessa forma, faz-se necessário a atenção devida de todo ser humano que entra em contato com a Escritura bíblica, para assim de fato aprender a verdade e não se misturar com nenhum tipo de mentira, pois aquele que vive numa vida mesclada entre verdade e mentira satisfaz o inimigo Satanás e não ao Deus Criador, condutor à vida eterna. É fato que a salvação é pela graça encontrada em Cristo Jesus. Dessa forma, o ser humano é salvo não pelo que ele faz, mas pela obra divina por meio de Cristo Jesus, em busca, sim, da salvação de todo aquele que nele crê. Porém, faz-se necessário chegarmos à compreensão exata de que não somos salvos por obras, mas de que as obras praticadas por nós têm grande importância na nossa salvação. O conhecimento da verdade promove libertação. Todavia, nem todo o que chega ao conhecimento da verdade é liberto, pois a libertação só é possível àquele que aceita a verdade, àquele que em verdade crê na verdade divina, aquele que permanece em vida terrena nessa verdade. Por isso mesmo, Jesus diz a estes verdadeiros crentes: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé, assim, ela é movida por nossas obras, a fé que possuímos. Como o apóstolo Tiago escreveu no seu livro, a fé sem obras, ela é morta. E assim podemos acompanhar ao irmos para o relato bíblico de Tiago, no seu capítulo 2. Vou ler aqui a partir do versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a fé ela é inexistente sem a prática das obras perfeitas ensinadas pelo nosso Deus Criador. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, ou seja, é ineficiente, não produz efeito
algum o efeito necessário para a salvação. Do verso 20, vou pular para o verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui o apóstolo quer nos ensinar de que a fé, as obras servem como um espelho mostrador à fé possuída. Dessa forma, ele escreveu que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E fechando, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito, ou seja, porque assim como o corpo sem o fôlego de vida é morto, assim também a fé sem obras é morta. Dessa forma, somos orientados perfeitamente pela palavra de Deus, de que somos salvos de fato pela graça divina, pela misericórdia, pelo amor de Deus para com a humanidade, que assim enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha sim a vida eterna. Todavia, faz-se necessário o entendimento verídico de todo aquele que assim crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. De que a salvação vinda por meio de Jesus, a graça de Deus através de Cristo Jesus, serve para transformar a vida humana em uma nova criatura, que enquanto vive neste mundo terreno, continua com uma natureza pecaminosa. Todavia, a fé existente nesse Salvador age beneficamente no ser humano, não deixando que esse ser humano fique preso em nenhum tipo de pecado. Antes, há o arrependimento e, consequentemente, a repulsa de qualquer que seja o ato mau. Agora, o ser humano que diz crer em Jesus Cristo, mas que desfaz de qualquer que seja mandamento divino com finalidade moral, esse brinca em ser cristão, mas de fato não se comporta, não age como um cristão de fato, e que assim vive na esperança devida de um dia ser resgatado após o advento de Cristo Jesus para a grande honra de vida eterna. Por isso mesmo somos exortados pelo Senhor na sua preciosa palavra, de que o tempo de se corrigir é o tempo chamado hoje. O tempo vivido, o tempo chamado presente, o hoje, é o momento para buscarmos uma vida aplicada em conformidade com assim diz o Senhor, não desfazendo de nenhuma verdade divina apresentada na sua preciosa palavra, que é constituída como a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia constitui assim como revelação divina, a qual devemos dar a atenção devida para nos associarmos a um viver de honra ao Senhor, de honra ao nosso Criador, para que assim de fato tenhamos esse Deus em nossa vida como nosso direcionador, como nosso socorro presente diante dos empecilhos enfrentados, para que assim possamos vencer cada investida maligna em nossas vidas e assim vivermos na consciência perfeita, na esperança acertada de que, vindo o Senhor Jesus, seremos assim resgatados para a grande honra de vida eterna. E mais uma vez repito, de fato, somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus.
e não por obra humana. Todavia, as nossas obras dizem quem de fato somos, em quem cremos de verdade. Se assim cremos no nosso Criador, ou se vivemos numa vida mesclada entre servir a Deus em alguns momentos e em outros não. E assim quem age se direciona para a grande perdição de nome morte eterna. Lembremos que Deus é amor, mas o amor também é justiça. E assim chegará o dia, no advento de Cristo Jesus, onde todo ser humano assim será julgado, com base nas obras praticadas enquanto cada ser humano viveu neste mundo terreno. Reflita comigo nessa mensagem que transmito. Tome a decisão acertada em ser um verdadeiro servo do Senhor, para que no futuro, assim quando o Senhor Cristo Jesus vir até as nuvens do céu, assim sermos resgatados para a grande honra de vida eterna. Promessa esta do Deus Criador a cada criatura humana sensata, de juízo, que em vez de afastar-se da justiça, se anexa nela na certeza de que há um único Deus e somente nele podemos ter a paz de que tanto necessitamos, somente nele podemos encontrar a vida que assim ele nos promete, sendo esta vida eterna, isenta de todo tipo de mal, de todo tipo de sofrimento. Apegue-se na fé cristã, na fé de que não há salvação, não há vida eterna fora de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, seja consciente, esse Jesus que nos salva, ele quer que tenhamos um viver apegado na sua justiça, no seu amor, na sua compaixão, no honrar ao Deus Pai, como ele honrou aqui em vida terrena na forma humana. Seja, pois, um filho obediente e não desfaça de nenhuma verdade vinda do Criador. Atente-se à prática da justiça, à obediência ao Senhor, a mercê de cada mandamento com finalidade moral estabelecido por Deus na sua preciosa palavra. Aproveite o conhecimento recebido, faça bom uso dele e seja um verdadeiro cristão. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, Senhor Deus amado, que a minha mensagem proferida, a mensagem vinda do Senhor, Pai Santo, possa tocar em cada coração, em cada mente, promovendo transformação, libertação, Senhor Deus. Que a cegueira espiritual seja destruída, Senhor Deus, e que assim cada ser humano que me ouve possa, a partir do momento de escuta, possa se transformar em uma nova criatura, criatura sim esta aplicada a viver de forma regrada na verdade do Senhor. Neste momento de oração, Pai querido, te agradecemos pela tua verdade preciosa que nos orienta, que nos conecta com a direção acertada para um viver em justiça, em honra ao Senhor, Deus único, Criador de tudo e de todos. Te agradecemos pelo teu amor infinito, pela grande dádiva de nome Jesus Cristo, por meio do qual é possível salvação a todo aquele que nele crê, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo faz-se necessário, Pai querido, nos aplicarmos numa vida de obediência ao Senhor, pois, como ensinado por Ti na Tua preciosa palavra, fé sem obras é inexistente, é morta.
Encaminhe cada um de nós, Pai querido, a cada instante vivido neste mundo terreno, por um viver de honra ao Senhor, por um viver aplicado à Tua justiça, Pai Santo, para o nosso próprio bem. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, diante de cada obstáculo enfrentado por nós neste mundo terreno, Senhor Deus. Pela fé que temos em Ti, sabemos que por maior que seja o enfrentamento nosso nessa vida terrena, Senhor Deus, estando nós na presença do Senhor, conectados a Ti, Pai querido, a vitória é certa, Pai querido. E por mais que soframos neste mundo terreno, Senhor Deus, por mais que a perseguição seja grandiosa, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde o grande regozijo de vida eterna virá aos que em verdade creem no Senhor, Pai querido. E assim quem crer te obedece, Pai Santo. Toque em cada coração, em cada mente, em cada ser humano que me ouve, Senhor Deus. E ajude a cada um, Senhor Deus, a ter sua vida transformada verdadeiramente numa união completa com o Senhor como único Deus, Todo-Poderoso, Criador e Salvador. Assim te agradecemos, engrandecemos o Teu nome, maravilhoso Deus. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção. E assim oramos a Ti humildemente, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém, meu Deus.